Este é o podcast Fé e Razão, com o professor Alexandre Miranda. Uma busca constante pelo entendimento da Palavra de Deus, sua aplicação correta e de suas várias formas de se expressar. Está começando, então fique ligado e acompanhe até o final. Que Deus lhe dê discernimento nesta audição. Felipe Nunes, o CEO da Quest, Instituto de Pesquisa, no painel Cultura no Espelho, no Rio 2C, evento de inovação no Rio, final de maio agora de 2026, em parceria com a Rede Globo, disse que o brasileiro não sabe definir a própria cultura e é uma geração que precisa de ídolos, mas não tem isso construído. Ele baseou tudo numa pesquisa robusta da Quest para a Globo, que se chama Brasil no Espelho, ouvindo quase 10 mil pessoas em 340 municípios. Em resumo dos dados que ele apresentou, 25% dos brasileiros não sabem definir o que é cultura. Os ídolos do passado, Pelé, Ayrton Senna e outros, ainda dominam o orgulho nacional. Na geração pós-2000, a geração conhecida como .com, os poucos nomes que aparecem são Marília Mendonça, Anitta, são minoria. Muita gente cita nenhum ou não sabe responder. Culinária, arroz e feijão, e música, sertanejo e gospel. Veja bem, gospel, tá? Guardem esse nome, gospel. Vou pedir para vocês guardarem alguns nomes aqui ao longo do podcast. São os poucos consensos. Teatro e museus são quase inexistentes no dia a dia e teatro e museu recebe muita verba do governo. Então vamos lá. Mas o que me chama mais atenção aqui? Ele não apresentou isso como crítica ou problema, mas como oportunidade de ouro para a TV aberta. Leia-se Globo. Preencher esse vazio e criar novos ídolos culturais. E eu pergunto, o cristão precisa de ídolos? Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda, este é o quadro podcast no canal Em Cristo. E hoje vou analisar um ponto sobre essa pesquisa e a frase de Felipe Nunes, CEO da Quest, que afirmou nossa necessidade de ídolos e a clara e obscena intenção de criá-los para que nós os adoremos. Fique aqui comigo enquanto você faz suas tarefas aí de casa, do trabalho ou do estudo. Pode me ouvir e depois deixe seu comentário sobre o assunto. Então, eu quero, como de costume, contextualizar o movimento cultural para o ser humano. Do ponto de vista antropológico, a cultura é vista como o que nos torna humanos, de forma aprendida, não biológica. Nós não nascemos com a cultura. Tá? O marco clássico é o antropólogo inglês Edward Taylor, lá de 1871. Ele diz, cultura é aquele todo complexo, ou seja, tudo que está em torno de nós, que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, não é instinto, é herança social transmitida de geração em geração, tá? Já do ponto de vista da sociologia, ela olha a cultura como cola da sociedade e, ao mesmo tempo, como campo de disputa. Olha aí mais um ponto que eu quero que vocês guardem e prestem atenção nisso, como campo de disputa, e isso é importante para a nossa conclusão final. Émile Durkheim via essa cultura como representações coletivas, crenças, valores e símbolos que a sociedade cria e que funcionam como fatos sociais. Eles nos moldam e nos integram, evitando que a sociedade desmorone. Preste atenção, eles nos moldam e nos entregam. Então, há um movimento de construção aí, tá? Agora, eu quero analisar do ponto de vista de qualquer Estado ou governante que quer permanecer no poder.
A cultura aí, então, é ferramenta de legitimação e controle. Qualquer governo que queira durar, seja democracia, ditadura, monarquia, o que for, precisa criar consenso, não só usar força. O conceito-chave é hegemonia cultural. Isso foi criado por Antonio Gramsci. O poder se mantém quando a visão de mundo da classe dominante vira senso comum. E as pessoas defendem o sistema voluntariamente porque acham que é natural. Veja bem, olha um exemplo. Você solta uma notícia que é fake news, todo mundo sabe que é mentira, inclusive a mídia social que faz parte do Estado, do status quo, tá? E 2, 3 dias depois ela é confirmada como mentira. E aí? Ninguém é punido. Mas por que isso acontece? Porque vira consenso comum. Aí você vê aquele cidadão médio ali, o cara, trabalhador, ele vira e fala para você, você viu? Fulano de tal recebeu tanto de dinheiro e tal. Você vira para ele e fala assim, não, mas isso é mentira, já foi desmentido. Então, a intenção não é criar um fato e defendê-lo até o fim. É criar um fato, transformá-lo em hegemonia cultural, em senso comum, que as pessoas voluntariamente defendem. Entende como é que funciona? O Estado usa educação, mídia, arte e educação aqui. O Estado detém o que o seu filho vai aprender na escola, tá? Então, ele usa a arte, que ele financia muito, símbolos nacionais, feriados, currículos escolares e até entretenimento para moldar valores que sustentem o regime. Lembram do campo de disputa que eu falei lá atrás? E você, nesse sentido, nesse campo de disputa, quem você acha que tem mais força? Você ou o Estado? Só para você entender o que eu quero dizer, eu te pergunto, você como um bom pai ou uma boa mãe, vocês em conjunto sentam e decidem a educação que vão dar para os seus filhos, tá? Seus filhos. Vendo como a escola pública perto de sua casa está, deseja que seus filhos sejam educados em casa. Por exemplo, vou levantar um questionamento aqui do homeschooling. De acordo com a cultura familiar evangélica cristã que você desejaria que seu filho tivesse, que você vê como a mais adequada. Pense nisso e me responda nos comentários. Isso é possível no Brasil hoje? Ou você seria punido, você punida ou você punido pelo Estado? Tá? Me responde aí. Então vamos lá. Do ponto de vista, entra a questão da fé e da revelação de Deus. Aqui eu quero falar teologicamente. A Bíblia não define cultura como um termo técnico, mas mostra que Deus criou o ser humano à sua imagem e deu a ele a tarefa cultural. Você vê isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, é o chamado mandato cultural, frutificar, encher a terra, submetê-la. Cultura é, portanto, expressão da criatividade humana, reflexo da imagem de Deus. Porém, o mundo é caído, nós sabemos disso, é pós-pecado, então a cultura carrega tanto o bom, e aí a gente pode dizer arte, justiça, criatividade, quanto o distorcido. No nosso caso específico de cristãos, ídolos, opressão, relativismo. Teólogos cristãos modernos, eles expõem 3 tipos de posturas comuns. A primeira é rejeitar. Então, há uma alienação. Tudo do mundo é pecado. Então, o cristão se aliena do mundo, vai viver em comunidades, porque tudo no mundo é pecado. Há um outro pensamento, que é assimilar. Acaba que o cristão engole tudo sem filtro. E uma terceira, que é engajar e redimir. Ou seja, usar o que é bom da cultura para glorificar Deus e transformar o que precisa de correção, como Paulo fez em Atos 17 com a cultura grega. Tá? A Bíblia tem cultura. Sim, é um livro escrito em contextos históricos específicos e Deus se revela dentro de culturas. O cristão não deve idolatrar nem demonizar a cultura, deve discernir
usar o positivo e buscar a transformação pelo Evangelho. Cultura não é neutra, mas também não é inimiga automática da fé. Diante disso, farei 3 análises usando os conceitos anteriores, antropologia, sociologia e teologia, e concluirei com uma recomendação para nós que somos cristãos e vivemos esse mundo. Primeiro, a antropologia chama de teias de significados frouxas, principalmente no Brasil, porque as pessoas se sustentam em teias que elas vão criando de significados, né? Então, eu pergunto, essa pesquisa da Quaest aponta uma falta de percepção do Estado e da Globo no grande movimento moderno que ocorreu com as redes sociais? Ou é a tão temida desalienação do ser humano, retirando as correntes de uma via de TV de mão única, que só você recebe informação do jeito que eles querem, e de um Estado opressor via redes sociais? Entendeu o meu questionamento? Essa pesquisa mostra que, de repente, o Estado brasileiro e a Globo perceberam que há um vácuo, que eles não impõem tanto assim mais, que há uma grande população aí sem essa influência tanto do Estado quanto da Globo, por causa das redes sociais. Então, fica esse questionamento. É uma percepção e agora eles querem preencher o espaço, porque eles falaram isso sem pudor nenhum, ou eles estão meio perdidos achando que podem ainda continuar com essa estrutura sem pensar em consequências para o futuro do Brasil. A segunda análise é a famosa dominação cultural que eu pedi para vocês guardarem lá atrás, o campo de batalhas. Então, a famosa dominação cultural neomarxista, que é a revolução do proletariado, que tomaria o poder, infelizmente para eles não veio e criou esse vácuo atual. O marxismo clássico, que é a revolução do proletariado, ou seja, as pessoas lá embaixo, na classe mais baixa, porque eles dividem tudo em classe, né? E hoje em dia não dá mais para dividir tudo em classe, existe uma miscelânea aí muito grande, mas para eles, o pessoal lá de baixo, o proletariado, faria uma grande revolução, tomaria o poder e que seria o primeiro passo para a instalação do comunismo. Isso nunca aconteceu. Tá? Vendo que isso nunca aconteceu, que não vai acontecer, que fracassou economicamente, Gramsci e a nova escola, que é a escola de Frankfurt, viraram o jogo. E essa é uma virada importante, que é a luta cultural. Então o campo de batalha virou a cultura. Conquistar corações e mentes antes da economia. Então vamos mudar o pensamento das pessoas, não vai haver revolução do proletariado, mas vai haver uma revolução cultural. Então nós, aos poucos, seremos moldados, né, mais ou menos com força ou intensidade, e no final faremos a grande revolução neomarxista e viraremos um grande comunistão. Tá? É o que acontece agora. Para você ter uma ideia, no Brasil dos últimos 40 anos, especialmente nos governos do PT e em parte nos posteriores, mas sempre ligados a centro-esquerda ou à esquerda, né, a esquerda a cultural ocupou academia, ou seja, escolas de ensino fundamental e médio, especialização, graduação, mestrado, doutorado. Eles ocuparam, eles dominaram ali e dominam ainda, tá? Dominaram a arte. Você vê que a maioria dos artistas famosos são de esquerda. As ONGs, elas dominaram esse terceiro setor como se fosse propriedade da esquerda, como se a igreja não fizesse ou um trabalho muito mais assertivo de ajuda ao próximo do que as ONGs, tá? Parte da mídia que é totalmente esquerda. A gente vê aí os programas de TV, tirando os programas no YouTube que a gente pode escolher, mas o mainstream, né, a grande mídia, é de esquerda. E até o Ministério da Cultura, com a criação dessa tela Brasil aí, com esse dinheiro aí que vem do nosso bolso. Então, isso não é minha opinião, isso é fato empírico. O que é um fato empírico? É observável. Se você parar honestamente para observar, você vai ver
que eu estou falando uma verdade aqui, é uma coisa que a gente observou. 40 anos de governo e estamos cada vez pior. Qual que é o resultado disso? O resultado é que o modelo neoculturalista não colou no coração da maioria do povo brasileiro. Criou um vácuo enorme. Aí vieram as redes sociais. As pessoas não compraram a narrativa completa, mas também não tem alternativa forte consolidada. Por quê? Porque em primeiro momento, rede social ainda é um movimento muito incipiente, muito no início, então ainda não tem essa formação completa, né? Você tem o poder aqui hegemônico gritando que não quer mais a rede social porque ele quer continuar mandando, e você tem a rede social cada vez subindo sem gritar, mostrando para a população que existem uma variação imensa de opiniões e que você pode simplesmente não quer ouvir essa pessoa, você bloqueia. Não, essa pessoa eu quero ouvir. Na televisão não tem jeito. Ou você desliga e vai ler um bom livro e escutar uma boa música, ou você vai assistir a TV em modo, como eu posso dizer, em modo alienado, tá? Então, aí você percebe a pesquisa gritar essa crise de capital simbólico, sociológico, e a Globo e o governo atual, com o Tela Brasil que eu já citei, do Ministério da Cultura, que foi lançado nesse mesmo evento, Rio 2C, verem isso como oportunidade de ouro. Isso eu acho um absurdo, porque sem pudor algum o governo está dizendo, tá? Porque quem quer poder, de qualquer lado, tenta preencher o buraco. Então, perceber o buraco, chamar de oportunidade de ouro, ou seja, de forma clara e sem rodeios, eles querem de volta o poder ou manter-se no poder. Mas o vácuo existe de verdade. A questão é, quem vai preencher e com o quê? E eu chego na terceira análise, que é a lente teológica. Ídolos, o não dito e a maioria cristã. Aqui entra o silêncio da pesquisa sobre o cristão médio. Essa pesquisa da Coaeste, que é muito intensa, pesquisou não sei quantos mil. Deixa eu ver aqui quantos mil aqui, antes de passar essa informação para vocês. Deixa eu ver aqui. Não saiam. Pesquisou 10 mil pessoas em 340 municípios. É realmente robusta, mas 10 mil pessoas representam 200 milhões? Será? E o silêncio dessa pesquisa? É o que eu vou falar agora, tá? Então aqui entra o silêncio da pesquisa sobre o cristão médio. Ela não fala sobre o cristão médio. Então a pesquisa pergunta de forma aberta: quem é o seu ídolo? Ou o que é cultura para você? A resposta espontânea: Pelé, Ayrton Senna, Anitta, Marília, nenhum ou não sei. Mas o Brasil é majoritariamente cristão, né? Católicos, evangélicos. Esses dois grupos representam 85% da população brasileira. O IBGE diz que 80% a 85% são católicos e evangélicos. Ele dá outras porcentagens para espíritas, para candomblé, para outras religiões. Então, isso é uma pesquisa Datafolha, são várias pesquisas do IBGE recentes. Então, eu não estou dizendo uma coisa louca aqui, não. Estou dizendo uma coisa real. 85% do Brasil é cristão. Então, o não dito que eu vejo é exatamente esse. Para o cristão tradicional, reformado, pentecostal, católico, praticante, líder não é ídolo. Pastor, padre, bispo é servo, não objeto de culto. Então, o ídolo verdadeiro é quem? Eu preciso perguntar? É Cristo, e só Ele. Quando o questionário é aberto e espontâneo, o cara que vive de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que é o mandato cultural, e Êxodo 20, não terás outros deuses, simplesmente não encaixa Neymar ou Anitta como ídolo. Ele adora a Deus e ponto. A pesquisa não é uma mentira. Ela capta o que o mercado consumidor secularizado pensa, porque é o que interessa a eles, mas ela silencia a cosmovisão majoritária do país. Se fosse na porta da Igreja Universal ou de uma Assembleia de Deus, Jesus explodiria o gráfico, ele seria quase o 100%. Agora, se fosse no sindicato metalúrgico, o nome político mudaria. Seria outro. Isso é viés de amostragem, mais construção da pergunta, mais interesse do contratante, que no caso aqui é a Globo. Isso é clássico.
Estatística sempre conta a história que o dono quer. Eu aprendi isso na faculdade e no chão de escola. E isso está certíssimo. É assim que se faz. Toda pesquisa ela tem um viés. Ponto. Tá? Ponto. E a minha pergunta final. Cristãos precisam de ídolos? E eu respondo, não. Pela palavra. Olha, se você pegar Êxodos capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O cristão tem um só Senhor. Efésios 4, versículo 5. Ídolo é qualquer coisa que roube o lugar de Deus no coração. Seja Neymar, seja Anitta, seja Bolsonaro, seja Lula, seja o dinheiro ou até um pregador carismático. Qualquer um desses, se tomar o lugar de Deus no seu coração, virou um ídolo. E às vezes nós temos ídolos sem pensar, sem perceber. Eu tenho um curso, se não me engano, de 4 aulas sobre ídolos. Eu tenho o curso chama Psicologia, a Psicanálise da Idolatria. Acho que são 3 aulas. Eu falo sobre isso, quando a gente coloca algo no lugar de Deus, né? Então, o que o cristão precisa, tá? É a minha opinião. Se vocês concordarem comigo ou não, eu peço que coloquem no comentário. O que o cristão precisa não é de ídolo, é de discipulado, é de criar cultura redimida. Paulo não criou novos ídolos atenienses. Ele foi lá, apontou para o Deus desconhecido dentro da cultura deles. Ou seja, ele vivenciou aquela cultura lá naquele momento, né? É o que nós podemos dizer aqui dos teólogos cristãos modernos, né? Que seria a terceira postura comum, engajar e redimir, ou seja, usar o que é bom da cultura para glorificar Deus e transformar o que precisa de correção. Paulo fez isso. Paulo foi lá, né? E trouxe o Deus desconhecido. Não é verdade? Então, a igreja tem a chance histórica de preencher o vácuo, não com mais ídolos, mas com a verdade que liberta. E quando eu falo a igreja aqui, eu vou ser bem ecumênico. Eu estou falando de todas as denominações cristãs. Vamos esquecer os dogmas, vamos esquecer as questões teológicas. Há um vácuo a ser preenchido. Quem você prefere que preencha esse vácuo? O Estado e o neomarxismo? Ou você prefere que preencha a igreja como um todo? A igreja como um todo. Depois podemos discutir questões teológicas, mas o vácuo está ali. Tá? Estamos vendo o retrato disso. É um retrato exato. Teias frouxas, que aí vem da antropologia, crise simbólica, que vem aí da sociologia com o vácuo cultural, janela para a igreja mostrar que o verdadeiro espelho do brasileiro é Cristo, não a tela da Globo ou o programa Tela Brasil que o governo federal está criando em pleno ano eleitoral. Tá? É a oportunidade que nós, cristãos, temos de ocupar um vácuo, um espaço que está ali e que a Globo e o governo já perceberam. E nós estamos caminhando para que eles façam isso. E me responde todas as perguntas que eu fiz nesse podcast aqui no comentário. Então, se você gostou, esse foi um podcast solo. Deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo.